Você já viu Santos e Juventus na Javari? Não, nunca vi. E nem Santos Juventus no Pacaembu. no Pacaembu. Pacaembu já. Na Javari nunca vi. Você já viu, Aliás, eu Cereto? não vi nenhum time grande jogar na Javari. Já viu algum jogo assim? Não, Qual Javari- jogo na Javari que você lembra? Eu fiz muitos jogos na Javari como repórter, mas da Série A2 do Campeonato Paulista, principalmente na época em que eu trabalhava em Campinas, a Ponte Preta jogou muitas vezes lá. Vai jogar esse ano de Vai novo, jogar tá lá. Vai tá na jogar dois. de novo lá. Acho que fiz jogo do Guarani lá, mas já pela Série A. Acho que já com o Juventus na Série A, mas já faz muito tempo, não tenho certeza. A gente tá falando tanto no interior de São Paulo, eu não sei se o senhor Mano vai se lembrar. Quando eu entrei no Sport TV, isso há 20 e tantos anos atrás, o senhor Mano apresentava o Sport TV News. O Sport TV era pequenininho. Era lá ainda numa produtora que é... Na Pacaembu. Na Pacaembu. É. E o senhor Mano Na Cardoso de Almeida. Na Cardoso de Almeida, exatamente. Já é Perdizes, não é? É, pertinho do Pacaembu. E o senhor Mano apresentava o Sport TV News Por São Paulo. por São Paulo com a Renata Cordeiro. Cordeiro no Rio. Com a Renata Cordeiro no Rio. Acho que era ela e o Luiz Nossa. Carlos. Será que era? E o Luiz Carlos Júnior. É. E Vem mais pra também, cá um pouquinho. o senhor Mano era comentarista de basquete. E bom comentarista de basquete. Porque eu não sei se as pessoas sabem, o senhor Mano também entende de basquete. Eu, por exemplo, não entendo nada de basquete. Mas como repórter, eu tinha que transmitir os jogos de basquete. E nós fizemos alguns jogos. Vocês faziam juntos? E o primeiro jogo que eu fiz foi lá em Casa Branca, que é perto de São João da Boa Vista, perto de Mojimirim, Mogi Guaçu, Itapira, que é minha cidade. E o senhor Mani foi me ensinando as Então, mas regras. a lembrança que eu tenho disso daí não foi em Casabranca, não. Não foi em Casabranca? Não, foi em Guarulhos. Foi um jogo, acho que do feminino, do gente Pascoal Tomeu, né? Que é o E ginásio lá em Pascoal Guarulhos. Tomeu, ginásio É. Pascoal Tomeu. E quem narrou esse jogo foi o falecido Deva e inesquecível Deva Pascovitch. Deva Pascovitch. Foi a primeira vez que eu trabalhei com o Cereto, né? E eu nunca tinha trabalhado, aí o Deva chegou pra mim e falou assim, é Carlos Cereto o nome dele, mas chama ele de Paulo Cereto. Falou, mas que ele vai ficar Eu puto lembro da vida disso. se Eu chamar ele lembro de disso. Paulo Então vamos Cereto. chamar ele de Paulinho o programa inteiro. E foi nesse jogo, foi a primeira vez que a gente trabalhou. Trabalhou junto, foi a primeira vez que foi nesse jogo aí. Que legal. E há quanto tempo vocês não se encontravam? Fazia né? tempo. Eu acho que a última vez que a gente se encontrou foi na casa do Kleber Machado, talvez, ou Pode ser. ou alguma vez que a gente... Na casa do Kleber Machado? Como que é um rolê na casa do Kleber Machado? Aniversário, Eu provavelmente queria muito aniversário do ser Kleber. convidado pra isso. Foi o na minha aniversário, cabeça, deixa eu imaginar como seria um rolê na casa do Kleber Machado. É muito intelectual, é um sarau, né? Uma festa. É um sarau. Fica uns livros assim. não. Um Mas- toca-disco, tocando Elis Regina. Né? O Kleber é uma figuraça. Vocês têm que trazer o Kleber aqui. Vocês têm que trazer. Ele não vai vir aqui. Lógico pô. que vem. Ele é muito ocupado. Lógico que vem. Será? Vem, se quiserem, eu faço meio. Mas não preciso, pô. Sou mané, basta que tem que E trazer. como é que foi esse rolê na casa do Kleber Machado? O que vocês tomaram lá? Não, aí eu não Vinho, posso contar. na casa do Kleber vinho não. Machado não tem vinho do Galvão, né? Não. Você toma o que você quiser lá, o que você pô. quiser lá. Eu, por exemplo, só tomei um uísque, né? É. E ele gosta de uísque. Eu sei, eu já encontrei o Kleber Machado na Vila Madalena, nos barzinhos gosta, já. Ele é ele bom gosta. de copo, hein? Ele é bom Kleber de Machado copo. é bom de copo. Bom de copo. O Kleber, há muito. Olha, depois que eu saí da TV, falei com ele algumas vezes, mas acabei perdendo o contato. Mas é uma das pessoas pelas quais eu tenho mais gratidão, assim, na carreira. Me ajudou demais. Assim como o Deva. O senhor Mani falou do Deva agora, eu fiquei emocionado. O Deva. Sabe que o Serginho morreu, né? O Serginho, zagueiro de São Caetano, óbvio, todo mundo sabe essa história. E nós estávamos... Porque a transmissão era do pay-per-view, São Paulo e São Caetano. E eu era o único repórter de televisão em campo. E à época você podia entrar em campo mesmo, quando acontecia alguma coisa. E eu entrei em campo. Então eu vi o Serginho morrer em campo. Você estava lá? Eu estava lá. E o Em que Deva- posição do campo você estava? Dentro do campo. Eu estava como repórter de campo ali, ao lado dos técnicos. E quando o Serginho desmaia e o Silvio Luiz, zagueiro, sai do gol e vai até o Serginho. Silvio Luiz goleiro. Silvio Luiz, Mas você goleiro. estava atrás do gol. Não. Eu estava entre os bancos. Entre os técnicos. Entre os técnicos. Ah, entre os sei, bancos. tá, já sei. Onde ficam os repórteres de televisão. Isso. Onde ficava, não sei hoje onde fica. E ali eu percebi o desespero do Silvio Luiz, goleiro do São Caetano, e eu saí imediatamente correndo para dentro do campo e o Serginho já estava morto, morreu dentro de campo. O Deva estava transmitindo o jogo e o Zenon era o comentarista. Mas isso nunca foi afirmado, né? Até o... O óbito é atestado no hospital. Né? Mas... O Ademar teve aqui, ele meio que contou essa história também. Não, Ademar. Que jogava no São Caetano. Ele tá. não tava, se não me engano, acho que ele já tinha saído, mas era o mesmo grupo lá e eles se falaram lá. E ele também,
puta, vou entregar o cara, fudeu. Não, a época não tinha o desfibrilador. Não, é porque parece que o Serginho, ele não podia mais jogar. Mas isso virou público. Virou público. Isso tornou-se público. Ele tinha um diagnóstico... O São Caetano, inclusive, ele falou muito sobre isso. Ele tinha um diagnóstico que ele não poderia... Ele assumiu a aconselhado responsabilidade. a não jogar, não é isso? Isso, exatamente. Né? E aí a gente vai falar, pô, uma fatalidade. Mas foi um risco que ele correu, né? Infelizmente. Mas mudou a história do esporte de lá pra cá, a segurança do esporte. Você vê mas teve que perder a vida de uma pessoa pra isso acontecer. Mas né? o que acontece, por exemplo, aconteceu na Fórmula 1. Depois a segurança da Fórmula 1 também foi outra. Depois o menino o jogador da Eurocopa, agora que morreu, o Eriksen, ressuscitou em campo por causa do desfibrilador. Não fosse o Serginho lá atrás, não teria o desfibrilador no esporte. Entre outros jogadores que, infelizmente, morreram. Mas eu me lembrei dessa história porque o Deva estava narrando esse jogo enfim. Uma coisa... Hoje mora no céu. Hoje como é que foi aquela tua noite, Cereto? Você acompanhou, foi pro hospital? Acompanhei. Foi péssima, né? Foi péssima. Mas é a cobertura do ponto de... É mais marcante. Mas como é que o repórter se comporta num momento desse? Uma coisa que sai completamente do dia a dia, né? Você tá lá pra fazer... Do mainstream, né? Você tá lá pra fazer o jogo, comentar... o resultado, as substituições, o comportamento dos atletas. Aí você vai para uma reportagem policial quase. Olha, né? Foi a primeira vez que eu me permiti chorar numa transmissão, que eu me permiti chorar numa cobertura, que eu me permiti, de fato, misturar as emoções ali, porque não tem como você ser absolutamente repórter. Embora eu tivesse ali que entrar em 200 programas ao mesmo tempo, Jornal da Globo e etc., para noticiar o que estava acontecendo ali, até que o resto da equipe chegasse, né, as demais pessoas chegassem. Não tem como, você viu o que estava acontecendo ali. E é muito difícil, porque você não pode dizer que morreu antes do... Isso é uma lição básica. Aliás, para os jornalistas, né, Sorma? Uma lição básica. Não pode dizer... morte não se dá furo de morte, né? A não ser quando Só o médico. Pô, não existe isso, né? Só que a gente sabia, né? A gente sabia que já tinha acontecido. Mas o comentário ali dos atletas da equipe de São Caetano era de que realmente ele tinha falecido? Que já tinha acontecido. Não um comentário, mas você percebia pelo semblante. Né? Ninguém tinha falado ao morrer, mas você percebia pelo semblante que era um negócio irreversível, né? Que era muito difícil. Eu não consigo lembrar se o jogo teve continuidade. Eu acho que não teve. Eu não lembro mesmo, mas eu acho que não teve. Não consigo lembrar isso, tô tentando lembrar. Não tenho certeza. Bom, pra quem não se lembra dessa história, foi em 2002, alguma coisa assim? 2003? 2004. Vamos olhar aqui. 2004. Serginho era um zagueiro do São Caetano, canhoto, bom zagueiro. E o São Caetano tinha feito, acho que esses exames médicos antes da temporada e tal, e foi constatado um problema no coração dele. E ele, enfim, consultou outros médicos, eu não sei exatamente a maneira com que isso aconteceu, ele conseguiu... Continuou jogando. Mas todo mundo sabia que ele tinha esse problema cardíaco e que poderia acontecer o que aconteceu. E ele acabou falecendo, foi um São Paulo e Juventus. São Paulo e São Caetano. São Paulo e São Caetano. E ele cai, se eu não estou enganado, ele cai em cima do grafite. Exatamente. Ele cai em cima do grafite. Ele cai no pé, assim, o grafite tá em pé, ele começa a falar, cai em cima do grafite até... Exatamente. Dá uma lembra? Não, é claro que lembro, pô. Claro que lembro. Foi em cima do grafite. Hoje é comentarista do canal Sport TV, né? Exatamente. Demorou que tava demais. transmitindo o jogo, né? Por coincidência. E demorou demais pra ambulância entrar. Mas, enfim. São outras questões, não foi por isso que aconteceu. Mas demorou também, né? A partir dali também houve um cuidado. Foi uma época que isso aconteceu com alguns jogadores, né? Teve aquele da Hungria também, da seleção húngara, né? Um de Camarões, né? Teve um de Camarões. Houve um de Camarões, sim. Um de Camarões e um da Hungria. Né? Eu lembro muito bem, eu acho que o Serginho foi o terceiro caso, assim, foram casos muito próximos. Né? Mas acontecia isso antigamente, Sormani? Você se recorda, não? Década de 60, 70... Não me lembro. Eu me lembro da morte do Bacharel, do Wagner, que jogou no Palmeiras, mas dele aí ele bateu a cabeça, né? O Carlos Roberto, acho que é Carlos Roberto, o lateral esquerdo que morreu no Paraná também. Não tinha isso. Não tinha isso. O esporte não era tão... Você não exigia tanto do físico antigamente como se exige hoje. Né? Foi mudando e...
A exigência hoje é muito grande, né? Então, se o atleta não se cuida, se não tiver um acompanhamento médico correto, bem feito, corre o risco de acontecer isso. É verdade. O Eriksen aconteceu isso, ele jogando pela seleção dinamarquesa na Euro. Foi ressuscitado no campo. Isso. Exatamente. Quer dizer, E jogou a Copa agora, né? Jogou a Jogou. Copa. Como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, não jogou nada também, não fez nada, né? Não. Fico pensando, você jogaria depois de um troço desse? Eu não. Eu também não. Eu não correria esse risco de jeito nenhum. Nem ferrando. Melhor ficar no boteco, né, seu irmão? Bom, lá no seu amigo, lá na cerveja artesanal. Isso, exatamente. Lá no Little Beer. Um abraço pro Miguel.